Então, vamos lá. Bom dia, queridos. 7 horas, deu tempo certinho do dia 8 de março, né, de 2025, mais um dia onde nós nos encontramos para que a gente possa se unir nessa egrégora tão maravilhosa de todos os dias, né? Desses 90 dias de esperança. Hoje nós estamos no capítulo 43, Emprego de Riquezas. E quem vai fazer a leitura para nós é a nossa querida Vanessa Cunha. Nós temos 3 Vanessa nesse grupo. Então, a Vanessa Cunha vai nos dar o prazer hoje da sua palavra. Mas para dar início, né, às nossas atividades, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos mais um dia reunidos em teu nome. E assim, buscando em nossos corações os nossos melhores sentimentos, para que nós possamos transmitir esses sentimentos a todos aqueles, Senhor, que convivem conosco em nosso lar e ao redor, né, em nossas companhias, os nossos vizinhos, aqueles mais próximos de nós, aqueles que trabalham conosco, e assim por diante. Aqueles que irão cruzar os nossos caminhos no dia de hoje, e que por nós passarem, agradecamos a oportunidade da vida e de estarmos aqui. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, Vanessinha, conte para nós da onde você fala, como você chegou ao Instituto Ser, como foi, né, a leitura deste capítulo, o que ele suscitou em seu coração. A palavra é sua agora. Bom dia a todos, eu sou muito grata por esse grupo. Esse grupo, de fato, ajuda todos nós, né? Eu sou do Rio de Janeiro, natural de Cabo Frio, que é a parte paradisíaca, né? E moro em Niterói. Vivo aqui desde sempre, desde que nasci, e estou na doutrina desde 2005. Eu sou frequentadora assídua de um grupo aqui também às vezes eu faço palestras, e eu descobri esse grupo através de um link de divulgação no grupo que eu frequento. Antes de começar, acho que 1 ou 2 dias antes de começar, e desde então a gente vem acompanhando esse estudo de forma diária, né? Aí, quando apareceu aquela possibilidade, eu fui deixando, vi que não estava tendo muita adesão, eu resolvi aderir também. É isso. Podemos começar o estudo? Podemos? Então, ficou para mim o capítulo 43, que é o emprego de riquezas. Esse capítulo 43, ele faz alusão ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. No primeiro versículo do capítulo, ele diz que acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Palavras de Jesus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. E embaixo, fazendo alusão ao capítulo 16, diz: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Está no item 7, que é o item que nós vamos conversar hoje. Então, lendo esse texto, começa: foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro, a fim de definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras.
O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo, que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos, para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes, com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo às instituições e pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem, com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar, no íntimo, quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e, desejando felicidade e vitória a todos os amigos que se movimentam no mundo, sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Então, esse texto ele é um texto muito profundo, né? Como todos os outros daqui, desse livro. E a gente observa, no item 7, a utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria. É sobre esse item que versa esse capítulo do livro da Esperança. E aí eu fui buscar sobre Mamon. E Mamon, ele no Google, né, na busca, diz que se refere à riqueza material ou cobiça. Na Bíblia, Jesus confronta os seus ouvintes com o espírito de Mamon, um falso Deus. Nos escritos rabínicos, significa tanto dinheiro quanto as posses. Mamon é um ídolo diante do qual o mundo se curva. Então, Mamon não é apenas o dinheiro, não é apenas a riqueza. É tudo que vem agregado a isso dentro de nossa vaidade, de nosso egoísmo. Estamos aqui, precisamos da questão material. Precisamos buscar a nossa provisão. Buscamos o conforto, porque sem a busca do conforto não teríamos evoluído. Estaríamos ainda no desconforto, na precariedade. E precisamos. Hoje temos camas, colchões muito mais confortáveis que há 30, 40 anos atrás. São tecnologias que advêm a favor desse dinheiro, desse manancial que existe material, para que a gente possa fazer uso. A questão é o uso que nós fazemos dele. Eu grifei algumas palavras no texto. Então, no primeiro capítulo, no final, ele fala que o dinheiro a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Ele não precisa ser um fardo. É o que nós fazemos dele é que torna ele um fardo. O bom uso desse recurso esgotável, permitido e dado por Deus, faz com que ele possa ser não um fardo, mas um caminho de repouso, de tranquilidade, de evolução, de acesso a estudo, acesso à saúde, a cuidados que nos permitem evoluir nessa nossa trajetória, né? No terceiro capítulo, ele fala que todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. Então, ele diz que o dinheiro não é mal nem bom, que a riqueza não é má nem boa. É o que eu faço
com isso que está em minhas mãos, é que vai levar para cada lado. Então, como eu tenho feito uso dessa minha riqueza, que ele deixa muito claro no texto que não é apenas a riqueza material, mas é a riqueza ou pobreza, né, de sentimentos. Porque quando eu não sou rica de bons sentimentos, eu sou pobre deles. Ou eu sou rica de sentimentos ruins que precisam. Eu sou rica de vícios que precisam se tornar virtudes. De modo que o que eu faço com esses bens, com esses talentos dados a mim pela minha trajetória nos evos da existência, é que vai definir o neutro, se ele está tomando o caminho bom e se ele está tomando o caminho ruim. E ninguém está aqui porque tem tomado o caminho bom, porque estamos num mundo de prova e expiação. Não veremos ainda a regeneração instalada nessa nossa encarnação, porque ainda fazemos mau uso dos nossos talentos, né? Com exceção de alguns missionários, a gente precisa se olhar com carinho, com amor, com, com indulgência, mas entender que nós também fazemos mau uso das nossas riquezas e dos nossos talentos. E que estamos aqui para tentar ressignificar isso. Ou tornar o que fizemos de mal em neutro, ou transmutá-los no bem, né? No final da minha página do livro, que é o sétimo capítulo, o sétimo parágrafo, fala assim: aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo. Todas as preciosas possibilidades do corpo. E aí depois, logo depois ele fala: diante de uma cena suspeitosa, fixar as imagens edificantes. Ou seja, por que eu vou focar no copo meio vazio se eu posso ver o copo meio cheio? É a visão, ele nos dá o sentido da visão. No capítulo seguinte, ele vem com o sentido da audição. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz e retenhamos o melhor das informações recolhidas. Isso é uma forma de vigiar o que eu vejo, uma forma de vigiar o que eu escuto, porque nós não temos controle sobre o que nós vemos e escutamos, mas temos controle sobre o que vamos assimilar daquilo, sobre o que vamos passar à frente ou o que devemos calar, o que devemos tentar pedir que Deus nos tire da memória visual. Porque, às vezes, uma imagem faz com que a gente adoeça emocionalmente e baixe o nosso padrão e nos imante com outro tipo de irmãos que nós estamos tentando servir de exemplo nesse momento. Ele diz ainda, na ação, o que eu faço do trabalho, né? Ele até fala, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem, a confundir os deveres que nos competem, pararmos de reclamar no trabalho, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas em situação de penúria, tantas pessoas rogando, suplicando a Deus uma oportunidade. O que eu tenho feito com o meu trabalho? Pois se eu estou num mundo de prova e expiação, eu quero trabalhar num paraíso? Eu quero lidar com boas pessoas o tempo inteiro? Não. É isso que molda o nosso caráter. É isso que forja a nossa moralidade, o nosso pensamento. Porque se eu tenho que vigiar e orar, eu tenho que fazer isso na minha casa, no meu convívio íntimo, no meu trabalho, na sociedade. Eu tenho que dar testemunho do que eu tenho estudado o tempo inteiro. E aí ele no final pede que nós reflitemos, né? Reflitamos nos talentos divinos, porque Deus, ele é justo e ele não tem prediletos. E ele dá talentos a todos. Talvez nesta vida eu não precise desenvolver determinados talentos, porque já estão num bom estágio, mas tem tantos que eu preciso desenvolver e que batem no meu rosto, que batem na minha porta o tempo inteiro. Ali é um problema, né? E aí eu gosto muito de ilustrar as coisas que vêm, né, os estudos, com histórias. E eu resolvi, então, se der tempo, falar de duas historinhas. Uma delas está no capítulo 30 do livro Nosso Lar, cujo título é Herança e Eutanásia. E aí, num dado momento, alguém chega e fala: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, a Narcisa, que era a responsável daquele pavilhão.
porque o doente continua em crise muito aguda. E aí a filha falou, a Paulina, é lamentável, nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram, sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Aí passa um tempo e aí fala, daqui deste leito, a filha conversando com o pai, que teima em se sentir vítima, que teima em cultivar o ódio. Daqui deste lado, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. O que aconteceu? Esse senhor, ele durante a vida, ele amealhou muito patrimônio. Teve 4 filhos, 2 casais de filhos. Um dos filhos, o Edelberto, se formou médico. E na medicina, ele buscava apenas angariar a questão financeira. Ele tinha pouco comprometimento com a vida, com a empatia. Em dado momento, esse pai próximo da morte, o filho chega até ele e faz a eutanásia. Antes que o pai conseguisse mudar o testamento, quando tinha externado essa vontade para a família. Tinha dito que queria rever algumas coisas daquele patrimônio. O filho, então, adentra ao quarto, vê o pai naquela situação ainda lúcido e lhe coloca, lhe injeta uma injeção letal. Esse pai morre, desencarna, e não consegue se desapegar da traição desse filho. Sem a mudança do testamento, que todos sabiam que o pai queria fazer, os irmãos começam a se degladiar. E ali cria um clima de intensa desarmonia, cria um clima de muita ingratidão, onde a mãe, por não aguentar ver aquilo tudo, a esposa, a viúva, acaba indo para um hospício com doença mental. E os irmãos em embrólios judiciais querendo buscar o patrimônio que não foram eles que construíram. Num outro livro, Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, fala da vida do irmão Gotuso. O irmão Gotuso foi alguém que André Luiz rapidamente teve simpatia. E ele diz que talvez pela sua afinidade na profissão. O Gotuso, ele era um médico quando encarnado, desencarnou, e a despeito de pagar o dízimo na Igreja Católica, de estar sempre com o padre, de fazer todas as convenções do mundo, ele não construiu em si o reino de Deus, de modo que ele chegou lá do outro lado, num deserto. E quando ele começou a buscar, ele voltou para a casa dele. Ele tinha muita tranquilidade, porque ele tinha dado para o padre, antes de morrer, 5 contos de réis. E o padre disse que ele ia para um céu muito bonito. E quando ele foi para a erraticidade, ele não se viu num céu muito bonito. E aí ele buscou a casa. Ele deixou uma esposa ainda jovem. Ele tinha em torno de 50, ela ainda estava nos 30, com 2 filhos em idade ginasial, pré-adolescentes ou adolescentes. E por ser médico, por ter muitos clientes, ele deixou a família numa situação financeira muito confortável, que seria o suficiente para que vivessem até o fim de seus dias. Mas ele tinha um primo chamado Carlos, que era muito invejoso e que via toda aquela prosperidade com bons olhos quando ele morreu. Começou a se achegar à família e contraiu matrimônio com Marília, a viúva tão doce, tão amada. E ali ele começou a dilapidar todos os bens que Gotuso tinha deixado para os filhos e para a esposa em pouquíssimo tempo. E os filhos enveredaram nas orientações maldadas do primo Carlos. Fato é que Gotuso, apegado àquilo, ficou no umbral denso. Ele era um trabalhador na Casa Redentora de Fabiano, que era uma casa transitória que ficava migrando no umbral, tentando pegar pessoas, acolher pessoas desencarnadas em situações muito tristes. E ele era quem cuidava delas. A despeito de cuidar, a despeito de olhar, a despeito de ser bom, ele não conseguia se desapegar ele não conseguia se desapegar da situação de penúria e da suposta traição que a Marília tinha infringido a ele. O tempo passou
Décadas passaram e ele seguia ali preso. Até que, certa feita, a mãe dele, por meio da mediunidade de uma irmã que estava naquela caravana junto com André Luiz, consegue, é a mediunidade na erraticidade, consegue fazer uma incorporação e falar com esse filho. A Letícia, ela estava numa esfera tão evoluída, essa mãe, que ela não tinha condição de descer até ali. Ela precisava da mediunidade, porque ali estava um ambiente muito pesado que não dava para ela descer. De modo que ela conversa com esse filho, o filho se abraça, tenta se ajoelhar e beijar as mãos da mãe, e a mãe diz que não adianta ele amar a mãe, se ele se sente traído por uma esposa viúva com 2 filhos em tenra idade. E aí, o que é dado a Gotuso nesse livro? A reencarnação compulsória na casa desta família, sendo filho do filho e neto emprestado daquele que ele julgava ser o seu algoz. Bem, essas histórias, elas vêm nos trazer que o que nós priorizamos aqui é o que nós vamos priorizar lá, porque a natureza não dá saltos. Aqui estamos todos buscando melhorar. Mas se hoje eu gosto de determinada situação, se hoje eu sou ávida por carnaval, lá do outro lado, eu vou querer a festa próxima do carnaval. É o que me imanta aqui que vai me imantar na erraticidade, porque nós continuamos os mesmos. O doutor Inácio, ele é muito claro quando ele fala isso nos livros dele, né? Então, algumas coisas nós não teremos mais tanto acesso, né? O doutor Inácio fala do cigarro, que ele fumava muito e que lá ele não fuma. Mas ele tinha afinidade pelo cigarro, ele está com os seus amigos lá, segue a trajetória dele ainda, cuidando de pessoas que desencarnaram com questões mentais, porque aqui na Terra ele era psiquiatra. E nós precisamos ver a que estamos nos imantando. Já está na hora da prece. Então vamos à prece, desculpem. Desculpa, Vanessa, eu estava separando a música para você. Então, a gente precisa ver a que nós estamos nos imantando, porque a gente pode fazer com que as nossas riquezas não sejam um fardo de aflição na nossa vida, nem no nosso pós-vida. E que a gente saiba fazer dessas forças neutras que Emmanuel coloca no livro algo bom para nós, algo bom para os nossos irmãos. Irmãos que conhecemos e amamos, irmãos que temos dificuldades e irmãos que não conhecemos. Porque a riqueza é de todos, somos todos irmãos. E se somos herdeiros do Pai, o que nossos irmãos ainda não têm condição de amealhar, podemos dividir. Porque lá no amanhã, na nossa próxima romagem na carne, não sabemos se seremos nós que precisaremos dessa ajuda. Não é isso? Então, com isso, eu finalizo o estudo de hoje. Podemos começar a prece? Podemos. Tá. Eu quero só fazer uma pequena observação, que eu acho que é muito importante. Hoje você adentrou numa série de 7 capítulos sobre dinheiro, não é? Sobre Emmanuel despendeu, né, nesse livro, o maior número de capítulos relacionado ao capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje você entrou nessa série de 7 capítulos, né? E vocês vão perceber que jornada muito bonita que a gente vai fazer por todos esses capítulos agora, nos próximos dias. Vamos lá, então. Senhor Deus, Pai bondoso, Pai amoroso, que nos dá tantos regalos, que nos fornece tantas possibilidades de talentos a serem desenvolvidos. Senhor Deus, obrigada por este momento, Pai, de reflexão na sua palavra. Que possamos utilizar, Senhor, todo o manancial que nos é dado de forma boa, da melhor forma possível, Senhor, para que possamos, quando chegarmos na espiritualidade, levar de volta tudo o que angariamos de bom.
todo bem que espalhamos, todo bem que nos fizemos, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, fazer com que o nosso amor cresça em abundância. Muito obrigada por cada um desse estudo, Senhor. Muito obrigada por cada um que aqui está e que não pôde comparecer. Obrigada, Senhor, pela vida e por todas as possibilidades. Guarda-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Vanessa. Foi muito bom, viu? Eu que Muito boas essas agradeço. reflexões. Eu que agradeço. Fiquem Obrigada, todos com querida. Deus. Tchau, tchau. Amém. Bom dia, amigos. Bom dia. dia. Obrigada, Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Semana. Tchau, Bom tchau. Bom final de dia. semana. Bom dia, tchau.